Queridos, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Tenho uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Mas antes, Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Então, se você se sentir encorajado, repita comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E na minha boca existe um milagre. Aleluia, amém, amém. Aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gosto muito de dizer para aqueles que andam perto que hoje é um bom dia para viver milagres. Amém? Todo dia é um bom dia para viver milagres. Com o Senhor é assim. Todo dia é um bom dia para viver milagres. Eu tenho uma mensagem cujo título é Quem eu sou para o meu próximo. Quem eu sou para o meu próximo. Você que gosta de anotar? Quem eu sou para o meu próximo. Lucas 10, do 25 em diante. Lucas 10, do 25 em diante. Você que trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo. Lucas 10, do 25 em diante. Diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Já que é um perito, me responda você. Mais ou menos isso que Jesus quis falar. Se você é um perito, como você lê? E ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, fechou. Está tudo certo até aqui. Faça isso e você viverá. Mas a palavra diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto, ou semi-morto, algumas versões vão dizer. Quase morto ou semi-morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, repita comigo, um samaritano. Repita de novo, um samaritano. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntou para ele: qual dos 3 você acha? Jesus contou uma parábola e disse: qual dos 3 agora, você, perito na lei, diz para mim que foi aquele que ajudou o seu próximo? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Aleluia, amém. Queridos, essa passagem do bom samaritano, eu nunca vou me esquecer, porque quando eu fiz a antiga ETM, que hoje é FATEM, que era o bacharel em teologia, uma teologia livre, eu nunca me esqueço que a primeira mensagem que eu escutei, antes de qualquer matéria, foi a do bom samaritano. E eu vou dizer para vocês assim, que impactou a minha vida. Essa mensagem, ela mudou de certa forma a minha vida, a minha forma de enxergar, de caminhar. Então, é incrível isso, e eu espero com a graça de Deus que você também seja impactado, que nós sejamos mais uma vez impactados por essa mensagem tão grandiosa, tão importante, tão cheia de amor, amém?
E é incrível porque em uma só parábola nós vimos o amor de Deus, né? Em uma só parábola, 5 versículos, a parábola do bom samaritano, nós vemos o plano de salvação de Deus e o homem. 5 versículos, queridos, que tremendo isso. Jesus consegue pegar a Bíblia e compactar, e em 5 versículos ele resume. Olha, existia um homem que estava em Jerusalém, mas desceu para Jericó. Ou seja, esse homem é a queda de Adão e Eva. Ou seja, o homem no jardim estava com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Mas Jesus fala, existia um homem que estava no lugar alto, chamado Jerusalém, mas ele perdeu esse lugar. E ele foi para Jericó, um lugar baixo. E quando ele perdeu esse lugar, aconteceu que ele estava indo para esse lugar, veio os ladrões e bateram nele, espancaram ele, roubaram ele, deixaram ele todo arrebentado. E esse papel é de Satanás. Satanás enganou o homem no jardim. E esse papel é de Satanás, então Satanás engana o homem. A palavra diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele, roubar, matar e destruir. Então esse homem caído à beira do caminho é uma imagem da queda do homem que perdeu o relacionamento com Deus, onde vem o diabo e rouba, oprime, aprisiona ele. Amém? Todos comigo? E aconteceu de estar descendo nessa estrada, depois disso tudo acontecer, vem um sacerdote e um levita, uma imagem da lei e dos profetas. E você vai perceber que o sacerdote e o levita não puderam tocar naquele homem, porque a lei era alta demais. Ou seja, no Antigo Testamento existia uma lei a ser cumprida e nenhum homem foi digno de cumprir a lei, porque a lei era alta demais, ela não chegava ao nível do ser humano caído. E aí você vai perceber depois que vai dizer o seguinte, mas veio um bom samaritano. Por isso que eu falei para você repetir comigo, o bom samaritano, ou seja, alguém que os religiosos rejeitavam. Eu já falei muito sobre os samaritanos, sobre Samaria. Se você for pesquisar no YouTube, no nosso canal da igreja, você vai ver que as últimas 2 mensagens minhas falaram sobre isso, sobre os samaritanos, sobre Samaria. Mas para resumir, samaritano era alguém rejeitado, alguém discriminado, alguém que eles repudiavam. Os religiosos não estavam perto. E esse é Jesus, amém? Então vem o samaritano, Jesus, na forma de samaritano, explicando essa parábola. Ele diz o seguinte, esse samaritano, porém, parou. Ou seja, esse samaritano sai do lugar alto e vai ao lugar baixo. E não só isso, mas ele desce mais um pouco e para no homem. E dele ele tira, o que ele tira dele? Vinho e óleo. Então esse samaritano tira o vinho e o óleo, e o vinho aqui simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz por todos, amém? E o óleo significa o selo do Espírito Santo, no qual habita em nós, aleluia, aleluia. Então que passagem incrível, e Jesus consegue resumir tudo isso numa única passagem, numa única parábola, 5 versículos. E aí ele disse o seguinte ainda, esse samaritano não só deu o vinho, não só deu o óleo, mas ele fez algo tremendo, ele levou esse homem, agora ferido, mas agora já tratado em suas feridas, com o vinho, com o óleo, e deixou ele numa hospedaria. A hospedaria, o que é, queridos? É a igreja. Esse aqui é um lugar da hospedaria, aleluia, aleluia. E aí Jesus fala o seguinte, eu não só te toco, eu não só te restauro, mas eu vou te levar para um lugar onde você vai congregar com os outros, você vai estar com os outros, e lá nessa hospedaria vai existir um hospedeiro que vai cuidar de você. Por isso nós trabalhamos como grupos familiares, porque sempre tem alguém liderando a sua vida, amém? Por isso o nosso papel é tão importante em salvar vidas e formar líderes, porque essa igreja hoje está desse tamanho, mas ela não é desse tamanho. Por isso a nossa urgência em formar líderes, porque as pessoas vão vir para a hospedaria, e nós precisamos de hospedeiros para que cuidar dos feridos, amém? Aleluia, que glorioso isso, não é fantástico isso? E ele ainda fala o seguinte, se isso tudo não fosse bom, se você não estivesse agora tratado das suas feridas, se eu não tivesse tocado a sua vida, modificado a tua vida, te tirado desse pecado, te tirado desse lugar de roubo, de assassinato, de opressão, e te colocado numa igreja, num lugar onde as pessoas cuidam de você debaixo da graça de Deus, eu ainda vou deixar 2 denários, ou seja, o dinheiro da época. 2 denários significam 2000 anos, queridos. Nós estamos em 2023, Jesus está voltando. Por isso a nossa importância em falar do amor de Jesus para a sua vida.
Por isso essa importância de nós falarmos do amor de Jesus para os outros. E ele deixa o denário e fala o seguinte: e se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu vou restituir. Eu vou dar a você o que falta. Ou seja, o galardão eu trarei para aquele que se importa com os de fora. Amém? Aplauda ele, esse é Jesus. 5 versículos compactados dizendo: eu morri por você, você tem o selo do Espírito Santo e você precisa de um lugar para caminhar juntos. Amém? Glória a Deus. Não queria falar disso, mas eu precisava. Amém? Então deixa eu entrar nessa mensagem de hoje, porque eu quero trazer esse exemplo, essa parábola do bom samaritano para outro prisma, para outra ótica, para nós. Para nós. Então, hoje eu quero levar essa parábola por um outro lado. Ou seja, para entender que as pessoas feridas precisam de um Salvador. Amém? Eu posso dizer para você que essa mensagem é a mais evangelística que eu já fiz em toda a minha vida. É a mais evangelística que eu fiz em toda a minha vida. E eu quero, com a graça de Deus, poder entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? O tempo é curto, então dá de presente a tua atenção. Amém? Hoje vamos falar sobre 3 tipos de pessoas diferentes. Agora sim, aleluia. Agora sim. Nós vamos falar de 3 tipos de pessoas diferentes. Nós vamos falar de um tipo de pessoa que é o sacerdote, de um tipo de pessoa chamado levita e de um tipo de pessoa chamado samaritano. Queridos, por isso o título: quem eu sou para o meu próximo. Quem eu sou para o meu próximo. O título é: quem eu sou para o meu próximo. Aqui vemos um perito na lei colocando Jesus à prova, colocando Jesus em uma certa sinuca de bico, tentando dizer para Jesus que talvez ele não era quem ele que deveria ser. Então Jesus começa um pouco antes dessa pergunta. Você vai perceber que aqui no versículo 25, e essa noite nós vamos falar versículos a versículos, amém? Então no versículo 25 você vai perceber que ele diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Queridos, um perito na lei pergunta sobre como herdar a vida eterna. Ou seja, ele não é sincero na sua pergunta, queridos. A Bíblia diz que ele coloca Jesus à prova. Mas Jesus coloca a questão de volta para ele no versículo 26, para revelar o coração desse homem. E lá no 26 Jesus fala: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê a lei? Como você vê essa lei? E o perito da lei responde no versículo 27, que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todas as nossas forças, e amar ao nosso próximo como a si mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus expõe dizendo: então você já sabe a pergunta. Por que você está fazendo essa pergunta? Esse homem se vê exposto agora, e ele precisava fazer o que? Ele precisava encobrir aquela hipocrisia, porque o perito na lei sabia tudo da Torá, da lei do Antigo Testamento. Então ele faz essa pergunta tentando colocar Jesus à prova de uma certa maneira. E agora ele, tentando esconder a sua hipocrisia, ele faz a pergunta do versículo 29, que diz: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em outras palavras, era como se ele dissesse que não é tão fácil assim responder isso, Jesus. Porque não é tão fácil responder isso. Quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus, falando num certo tom, dizer o seguinte: o meu próximo talvez é o meu parente, o meu familiar, mas um assassino, um bandido? Não, esse não é meu próximo. Me desculpe, mas... Então esse homem coloca Jesus nessa sinuca de bico, dizendo: Jesus, quem é o meu próximo? Me explica você. São as pessoas boas? São as pessoas mais ou menos? Quem é o meu próximo? E ele faz essa pergunta. Então, quem se qualifica na condição de receber o meu amor? Então esse perito na lei, ele fala: quem se coloca, quem se dispõe nessa condição? Para quem eu libero o meu amor? Para alguns, para todos? O que está acontecendo? Como é que se faz isso? O que eu devo fazer? Então, esse homem, ele quer dividir, queridos, a humanidade em 2 grupos. Ele quer dividir a humanidade nos dignos do amor de Deus e dos não dignos do amor de Deus.
Então esse homem, esse perito na lei, mais ou menos quer fazer essa divisão. E a parábola começa com o perito tentando justificar, fazendo a pergunta: quem é o meu próximo? E o interessante é que ela termina lá no versículo 36, com a pergunta de Jesus: qual desses três é o próximo? Ou seja, o que está em jogo não é quem é o meu próximo, mas quem eu sou para o meu próximo. Todos entendem isso? Então a pergunta hoje não é quem é o meu próximo. Todo que não conheceu Jesus é o meu próximo. Todo aquele que está destituído da glória de Deus, todo aquele que está em pecado, esse é o meu próximo. Mas a pergunta de hoje é: quem eu sou perante o meu próximo? Qual é a minha atitude perante o meu próximo? O que eu devo fazer, o que eu devo demonstrar para o meu próximo? Todos comigo? E Jesus começa essa história que muda essa questão, que troca o tipo da pessoa. Ele inverte a jogada. Jesus tira o foco do próximo e coloca o foco no mestre da lei. Ou seja, essa noite Jesus manda nós entendermos que o foco não está no próximo, mas o foco está em qual pessoa eu vou me tornar para o meu próximo. Amém? Quem é o meu próximo? Todo aquele que não confessou Jesus. Mas quem eu sou perante o meu próximo? Um samaritano? Quem eu sou? Eu sou um levita? Eu sou um sacerdote? O que eu faço com o meu próximo? Qual é a minha atitude para com o próximo? E lá no versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos dos assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto ou semi-morto. Queridos, o nosso próximo é todo aquele que precisa de Jesus. A Bíblia diz que é o único lugar na Bíblia que você vai escutar a expressão meio morto. Ou está morto ou não está, não é assim? Para mim não, meio morto. Ou você está morto ou você não está. Não existe meio morto. O que deu com ele lá? Está meio morto. Está meio morto, ou está morto ou não está. O meio morto aqui, queridos, é morto espiritualmente. Então quem é meu próximo? É aquele que está morto espiritualmente. Aquele que está vivo na carne, mas está morto espiritualmente. Um pecou, todos pecaram. Amém? Quem é meu próximo? Aquele que está morto espiritualmente. Queridos, então a pergunta não é quem é o meu próximo, mas o que eu faço quando eu vejo alguém que está semi-morto. O que eu faço quando eu vejo alguém que está semi-morto, que está padecendo, que está sofrendo com esse mundo? Qual é a minha atitude perante a isso? Então os homens do mundo consideram o seu próximo uma pessoa intelectual, uma pessoa de bons contatos, uma pessoa rica, uma pessoa de relacionamentos, não é assim? O mundo julga um homem, quando eu falo homem é homem e mulher, mas o mundo nos julga pelo que nós somos, pelo que nós temos. Ou seja, o Sérgio é uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa de muitos contatos, é uma pessoa bem de vida, então o Sérgio é uma pessoa bem vista. Mas não é assim, queridos, para Jesus não é assim. Para Jesus não é assim que funciona. Jesus nos ensina que o próximo é todo aquele que não conheceu Cristo Jesus, o Salvador. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus conta essa parábola mostrando para aquele homem que o próximo também é, talvez, aquele que ele odiava. Essa pessoa que você pensou agora, essa também. É a hora que você cutuca do lado e diz: está vendo? Ó, essa aí também, ó. Até a sogra também, o sogro também, Brincadeiras à parte, queridos, quem é o meu próximo é todo mundo que foi afastado da glória de Deus. Todo aquele que foi afastado do relacionamento com o Pai. Então Jesus fala para ele e diz, inclusive aquela pessoa que se odeia, essa pessoa é o teu próximo. Então essa pessoa precisa de um Salvador. Nós, em hipótese nenhuma, temos o direito de escolher quem é ou quem não é o nosso próximo. Queridos, você não tem, em hipótese alguma, direito de escolher quem deve e quem não deve ser o próximo. Eu não tenho direito nenhum de dizer quem pode ser salvo, quem não pode ser salvo. Jamais. Amém? Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Então eu e você não temos a pretensão de fazer acepção de pessoas. Todo aquele que precisa de um encontro com Jesus é o nosso próximo. Amém?
Versículo 31 diz: e aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. Ou seja, as duas primeiras pessoas a passar por aquele homem são um sacerdote e um levita, as pessoas mais religiosas daquela época, e ambos desviaram daquele homem. Os mais religiosos daquela época cortaram uma curva, como diz o outro. Desviaram daquele homem. Não quiseram saber daquele homem. Queridos, o sacerdote e o levita descem e enxergam aquele homem. Eles viram aquele homem mais porque eles passaram por o outro lado. Por que eles tiveram essa atitude de desviar? Porque eles não tinham em mãos nem vinho e nem azeite. Porque para os religiosos o único lugar que se dava vinho e azeite era no templo. No único lugar que se dava vinho e se dava azeite era num templo. Então eles não carregavam com eles nem o vinho e nem o azeite, nem o sangue do Cristo e nem o selo do Espírito Santo. Eles não carregavam isso. Queridos, os religiosos não carregam aquilo que o mundo precisa. Amém? O sacerdote e o levita aqui são tipos de pessoas que só tinham em mãos vinho e azeite no tabernáculo, no templo. Ou seja, em uma hora específica os levitas tinham o que precisavam. Mas fora daquilo, fora do templo, fora daquele mundinho, eles não podiam dar nada a ninguém. Queridos, um sacerdote e um levita têm dia e hora para adorar. Um sacerdote e um levita têm dia e hora para cultuar a Deus. Que triste você ver alguém sofrendo, perecendo, e não poder ajudar essa pessoa, não poder conectar essa pessoa, ou seja, se sentir limitado a um dia específico e a um lugar. Queridos, não é um domingo à noite, eu já falei isso, não é um domingo à noite, 1h30 por dia que você vai carregar o vinho e o azeite. Não, Sérgio, mas eu tenho um amigo lá fora e tu precisa ir lá, nós precisamos ir lá orar por ele. Não, queridos, você carrega o vinho e o azeite. Você carrega o vinho e o azeite. Não, Sérgio, mas tu não está entendendo. Eu não me sinto capacitado, queridos. Você tem o selo do Espírito Santo com você. Abre a boca, ele fala. Tenha relacionamento com o Pai. Jesus morreu por você, o sangue derramado está sobre você. Você tem autoridade sobre a terra. Não seja alguém que acha que precisa trazer alguém para um lugar para poder essa pessoa ser livre. Não, essa pessoa que foi salva estava fora de um templo, fora de 4 paredes. Essa pessoa foi alcançada por uma pessoa que não estava limitada a um tempo e um lugar. Amém? Sacerdote e levita tem dia e hora para adorar. A religiosidade me faz passar longe de quem necessita. Me afasta de quem mais necessita. A vida religiosa me faz crer que um dia da semana somente basta e tudo vai mudar. Queridos, não é só 1h30 que vai mudar a nossa vida. É o nosso dia a dia com Ele. É o vinho e o óleo que carregamos. É o relacionamento, é a comunhão, é o lavar da palavra. Queridos, aquele homem, aquele perito da lei conhecia tudo da palavra, mas ele não tinha o importante, que era o relacionamento com o Espírito Santo, o entendimento de que Jesus era o Salvador e que Ele bastava. Amém? O religioso diz isso: eu tenho um dia e um lugar, é domingo das 9 às 8h30, das 7 às 8h30. Esse é um religioso. Queridos, eu e você só estamos aqui hoje. Eu e você só estamos aqui hoje porque alguém não foi nem um sacerdote nem um levita. Eu e você só estamos aqui hoje porque um dia um samaritano parou para falar do amor de Jesus para nós. Então eu não posso me tornar um religioso. Eu falo em tempo e fora de tempo. Não importa, nós precisamos falar em tempo e fora de tempo. Ele está voltando. Então todos precisam de um Salvador. Já pensou se a pessoa que falou de Jesus para você se negasse e se tornasse um religioso e privasse você dessa graça maravilhosa que você está experimentando, desse amor, desse zelo, desse cuidado?
Então não se torne um religioso, querido, de um domingo à noite. Não, sirva, se faça servo. O menor é aquele que serve, é aquele que se submete, aquele que abre mão da sua agenda para tocar o outro, queridos. Eu não quero ser conhecido pelo óleo que eu carrego só domingo à noite. Eu quero ser conhecido pelo óleo que eu carrego 7 dias por semana. Eu não posso ser reconhecido no domingo à noite em 40 minutos de uma palavra. Não tem como. Então, esse amor, essa graça que me alcançou, ela precisa ser liberada para o meu próximo. E eu não estou mais perguntando quem é meu próximo, mas eu quero me perguntar quem eu sou em meio àqueles 3 homens. Eu sou um religioso que acha que no domingo à noite está tudo certo, que eu só tenho o vinho e o óleo, eu só tenho autoridade quando eu estou com o microfone na mão, ou quando eu estou lá fora de segunda a sábado. As pessoas olham para mim e enxergam algo diferente. Queridos, quem trabalha por escala era o levita e o sacerdote. Quem trabalhava por escala era o levita e o sacerdote. Eu e você não trabalhamos por escala. Eu e você não somos escalados para nada, embora nós sejamos. Hoje eu estou escalado aqui, teve uma equipe lá, mas queridos, eles abriram mão da sua agenda e se tornaram um samaritano para servir a igreja. Queridos, eu quero ser desescalado, queridos. Eu não posso apenas cumprir uma escala. Eu não posso apenas cumprir uma escala. Pode trazer um papel para mim? Eu não posso apenas cumprir uma escala, queridos. Isso os religiosos fazem. Mas a Bíblia diz lá no versículo 33, obrigado, que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Um samaritano é escolhido por Jesus para dar um exemplo, porque era a pior raça que tinha, para mostrar para mim e para você que não importa o que eu me acho, importa o que Ele pode fazer através da minha vida. Aquele samaritano foi escolhido como um exemplo, é uma parábola, ele foi escolhido como um exemplo para dizer para aquele mestre da lei: cara, o que você está fazendo não tem nada a ver. Então esse homem parou, esse homem teve piedade dele. Jesus usou o pior exemplo. Minha pergunta hoje à noite é: quantos querem viver a vontade de Deus a partir dessa noite? Levanta a mão. É muito comprometedor o que você vai fazer agora, e eu não tomo partido da sua decisão, mas eu vou fazer uma pergunta: quantos a partir de hoje querem fazer a vontade de Deus? Levanta a mão. Quantos a partir de hoje querem ser usados por Deus a partir dessa noite? Levanta a mão. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu mudo a minha trajetória, e eu quero deixar Deus interferir no meu caminho. Eu deixo o meu próprio interesse, e eu coloco o interesse do meu próprio à disposição da minha vida. A partir de agora, eu deixo o meu coração queimar por algo que toca diretamente o teu coração, Jesus, que são pessoas. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, o que Deus ama é pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por quem? Por coisas, não por pessoas. O que Ele ama são pessoas. A pergunta é: a condição do meu próximo dói em mim? Mexe comigo? Aquele samaritano esqueceu do seu próprio caminho, queridos. Ele parou para ajudar o próximo. Ele ajudou o outro a encontrar o seu caminho. O bom samaritano estava disposto a se envolver com a situação na qual ele viu. O samaritano decidiu atrasar os seus próprios negócios para tocar no próximo. Queridos, quando eu e você abrimos mão da nossa agenda para fazer as coisas de Deus, nós estamos dizendo: o que importa para mim são as pessoas que o Senhor ama. Amém? O Sérgio queria estar num domingo à noite lá no sofá, queria.
Mas ele abre mão da agenda pessoal dele para estar aqui tocando pessoas. Assim é com todo mundo, com a pessoa do estacionamento, com a pessoa da recepção, para os professores da IBI, para aqueles que tocam, para aquele que fez abertura, dízimo, para todo mundo, queridos, para aqueles que estão envolvidos aqui. Eles abriram mão da sua agenda para servir você. Amém? E isso é amar pessoas. Isso é tocar o coração de Deus. Queridos, quando nós falamos de um retiro, eu estou falando, eu abro mão do final de semana que eu tenho talvez com a minha família, que eu possa fazer alguma coisa, que eu possa estar em comunhão com os meus filhos, com a minha esposa, que eu possa sair para me divertir. Não, eu abro mão porque eu sei que eu preciso tocar pessoas, por isso eu vou para um retiro. Amém? Então ir para o retiro não é ir para um lugar diferente para escutar uma palavra boa e voltar todo animado, não. Ir para um retiro é dizer, Senhor, eu quero fazer a tua agenda, eu não me importo mais com a minha agenda é você. Amém? Eu não importo mais com a minha agenda. Queridos, você que não fez sua inscrição, pelo amor de Deus, não perca. Se jogue na agenda do Senhor, pelo amor de Deus. Fala com o Cid e com a Ju no final. Não fique de fora, queridos. Eu não estou ganhando nada para fazer esse merchandising. Mas não fique de fora, queridos. Você levantou a sua mão e falou, Senhor, faça a tua vontade em mim, cumpra o teu querer em mim, queridos. Então, não fique de fora, vai ser um divisor de águas. Vai ser um divisor de águas, queridos. Amém? Queridos, o samaritano abriu mão da sua agenda para se tornar a agenda do próximo, queridos. Quando então eu sou líder de um grupo familiar, quando eu estou envolvido com os irmãos da integração, quando eu estou envolvido com os homens, ou com o serviço, ou qualquer outro departamento, as mulheres, enfim, quando eu e você estamos envolvidos com as coisas da hospedaria, nós abrimos mão da nossa agenda para servir o próximo. E tu pensa num homem que se agrada disso, é Deus, porque a única coisa que Deus se importa é com as pessoas. Todas essas coisas passarão, diz a palavra, céus e terra passarão, mas as palavras nunca. E são as palavras que mudam o diagnóstico, são as palavras que tocam pessoas, são as palavras que dão destino. Amém? Quando eu me entendo, porque eu fui resgatado, eu não tenho mais agenda pessoal. A minha agenda se torna a agenda de Deus. Coloque bem grandão escrito no teu caderno assim, a minha agenda a partir de agora é a agenda de Deus. A minha agenda a partir de agora é a agenda de Deus. Por isso que Paulo fala em Filipenses, lá em 2:5, não precisa abrir, não vamos entrar no texto, mas você medite em casa, Filipenses 2:5 ao 8, ao 7, diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou seja, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas que era algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo e vindo em forma de servo, tornando semelhante a homens, ou seja, o Jesus de toda a glória, de todo o poder, se despiu de tudo e se fez servo. E aí Paulo fala o seguinte, assim é que nós precisamos ser. Deus só vai exaltar quem desce, Deus só vai exaltar quem serve. Então, queridos, mas para descer eu preciso de um posicionamento, uma decisão. Versículo 34 diz o seguinte, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Queridos, aquele samaritano não só desce até o homem, mas ele não só abre mão da sua agenda, ele não só para o que ele está fazendo, como também toca e limpa as suas feridas. Ele tira da bolsa o vinho e o óleo, ou seja, era um homem preparado em tempo e fora de tempo. Não só num domingo à noite, ele estava preparado. Quando alguém precisasse de uma ajuda, ele tinha consigo o vinho e o óleo. Que possamos ser essa pessoa que carrega conosco o vinho e o óleo. Amém? O vinho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. O óleo é o selo do Espírito Santo que está conosco todos os dias. Esse samaritano não era sacerdote nem levita, mas tinha vinho e óleo com ele. Uau! Não era nem um sacerdote, nem um levita, nem um pouco religioso, mas entendia o que carregava. Ou seja, ele estava pronto para ajudar quem precisasse de ajuda. Anote isso, queridos. Nós carregamos tudo o que o nosso próximo precisa para ser tocado. Eu e você carregamos tudo o que precisamos para tocar o próximo. O vinho e o óleo
estão conosco. Deus colocou todos os elementos nas nossas mãos. E o que eu preciso agora fazer é usar eles. É usar eles. O samaritano soube cuidar daquele homem. O samaritano parou tudo o que estava fazendo e deu atenção para aquele homem. Conversou com aquele homem. Limpou as feridas, enfaixou ele. Derramou azeite, derramou óleo. Ele cuidou do ferido. Queridos, milagres, sinais e maravilhas que tanto oramos para acontecer, só vão acontecer quando temos a consciência de que já carregamos conosco o vinho e o óleo. Tudo que alguém precisa para ser salvo, para ser curado, eu e você temos para dar. Amém? Ele não somente desceu, mas também tocou nas feridas daquele homem. O que eu aprendo aqui com isso é que precisamos nos preparar, queridos, não somente para descer e falar do amor de Jesus, mas também para tratar a ferida do nosso próximo. Quando ele chegar com um problema conjugal, dizendo eu estou quase me separando, ou eu estou tirando a minha vida, queridos, nós precisamos ser um bom samaritano, que tenha o entendimento do Espírito Santo para poder tratar as feridas. Se fosse só para ser salvo era fácil, eu aceitava Jesus e Ele me levava, e acabou-se. Não, cada um tem um propósito nessa terra. Então, queridos, eu e você precisamos estar preparados, porque as pessoas virão até nós, necessitadas, fraturadas, feridas, e nós podemos tocar nessa ferida e ministrar cura. Pela vontade, pela própria força do braço do Sérgio, pela própria força do braço sua, não, é pela graça de Deus que se fez transformadora. Jesus Cristo morreu por nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, certamente diz a palavra. Amém? Então nós carregamos uma palavra de vida. No versículo 34, eu já estou terminando. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Queridos, o samaritano colocou um ferido sobre o seu próprio animal. Isso diz respeito a dar o nosso lugar ao próximo. Queridos, aquele samaritano estava andando com o animal, e ele desceu do animal, e quando ele viu aquele homem, ele não apenas tocou na ferida, limpou a ferida, fez a atadura, mas ele colocou aquele homem sobre o animal no qual ele andava. Isso é muito forte, queridos. E ele andou de a pé e colocou o homem sobre esse animal. O samaritano cedeu o seu lugar para poder carregar aquele homem ferido. Esse samaritano, além de descer ao nível do ferido, ele não volta montado em seu animal, mas ele desce. Ele desce em prol do outro, ele dá o lugar dele para o outro. Queridos, por isso que nós temos o alívio para o cansado. Nós temos o alívio para o necessitado, para o cansado. Aquela pessoa que talvez está tentando tirar a sua vida, está cansada da vida, já não tem mais razão para viver. Nós temos o alívio que ele precisa. A Bíblia diz que sobre os seus ombros, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Amém? Então nós podemos lançar essa pessoa sobre Jesus. Jesus fala: vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Então nós temos isso conosco, nós carregamos isso conosco, queridos. Ele usou o seu transporte, um sinal de riqueza. Ele usa a riqueza que ele tinha para ajudar o próximo. Por isso, queridos, que Deus não te dá recompensa quando você dá uma oferta, quando você traz um dízimo, quando você louva Ele. Não, a recompensa vem depois. Muitas vezes você pensa: não, eu vou fazer porque eu vou ser recompensado logo. Eu vou fazer tal coisa porque a recompensa vem. Não, a recompensa vem quando Jesus voltar. E a riqueza que eu ganho então, Sérgio, a recompensa? Não, é para você servir o próximo. Jesus fala para um homem certa vez: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, se essa noite pedir a tua alma, o que você vai fazer? Queridos, as nossas riquezas são para servir o próximo. São para nos dar uma condição de vida boa, sim, é para nos dar uma condição de vida boa, mas também é para tocar o nosso próximo. Amém? A recompensa virá depois. No versículo 35 diz: no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei as despesas que você tiver.
Queridos, para os da hospedaria, o samaritano diz: cuide dele. Quem são os da hospedaria? Se a hospedaria é a igreja, se ele leva aquele homem para a igreja, se o nosso principal motivo é trazer as pessoas para a igreja para serem tratadas, cuidadas, qual é o motivo daquele homem levar e dizer para o hospedeiro: cuide dele? Para restaurar ele, para colocar ele novamente numa sociedade, mas não como ele veio, mas em uma posição de mais que vencedor em Cristo Jesus, numa posição correta, como filho de Deus, como amado do Pai. Amém? Ele paga a conta e diz que vai ter uma recompensa quando ele voltar. Aqui na terra, queridos, nós não recebemos recompensa, nós recebemos riqueza. E Jesus termina a parábola no versículo 36 dizendo: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três? Jesus fala para o perito da lei. Ou seja, Jesus mudou o foco, queridos. A questão sobre que tipo de homem está morrendo não está mais na história, não está mais no contexto. O foco mudou agora, e agora o foco está no quê? No tipo de pessoa que passou pelo ferido e deu uma resposta para aquela situação. Que tipo de pessoa, ele falou para o perito da lei, você acha que foi o próximo? Você me perguntou quem é o meu próximo, mas que tipo de pessoa você acha que foi o próximo? E aí ele respondeu: foi aquele que teve misericórdia. Queridos, que o Senhor possa nos dar essa compaixão por almas, essa misericórdia por almas, e que nós possamos falar ao máximo de pessoas do amor dele, porque você só está aqui, eu só estou aqui essa noite, porque alguém, um bom samaritano, abriu mão da sua agenda para falar do amor de Cristo por nós. Amém? Queridos, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus termina falando: então vá e faça o mesmo. Você recebe essa palavra? Então vá e faça o mesmo. Jesus é incrível. Que nós possamos ter esse coração de compaixão, esse coração compassivo. Porque foi exatamente por isso que Jesus morreu. Pelo próximo, se dando pelo próximo. Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pessoa eu vou ser lá fora? Tomara que seja aquele que parou a sua trajetória, cuidou do ferido, derramou sobre ele um bom vinho e o óleo, levou ele a uma hospedaria e disse para o hospedeiro: cuide dele, porque quando eu voltar, eu vou recompensar. Amém?